Olá pessoal, nós vamos continuar o conteúdo e eu vou passar mais um exemplo dos diagramas em pórticos, mas agora o nosso exemplo vai diferir dos demais pelo fato de que neste caso nós temos a inserção de uma carga inclinada de 100 newtons. Bom, e como que a gente procede? O que é que muda no exemplo, no exercício, na resolução, quando você tem uma carga inclinada? Praticamente nada, não vai mudar nada. Por quê? Porque o primeiro passo que você tem que fazer é a decomposição dessa carga, ok? Que é o que está já minuciosamente escrito aqui. Decomposição, decomposta em x, F. Quem é F? É o 100, é o valor da sua carga. Vezes o cosseno do ângulo, com direção eixo x, nós temos uma inclinação de 30. Utilize aqui. E o y apenas multiplico pelo seno do ângulo. Eu vou ter uma decomposta em x e uma decomposta em y. E como que nós sabemos se essa decomposição vai para cima, para baixo, esquerda ou direita? Você imagina que você tem um quadrante, ok? Temos o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Aí eu desenhei aqui embaixo que é para facilitar. Bom, eu tenho a nossa carguinha aqui de 100, que ela pretende, pela direção dela, continuar na mesma direção e sentido. Só que quando nós decompomos, ela vai para a abscissa mais próxima e para a ordenada mais próxima, com a direção para baixo e, nesse caso, para a esquerda. Então, como que você faz para saber qual a direção da carga? Para cima, para baixo, enfim. Você faz com o desenho no quadrante. E os valores de x e y? Promova a decomposição pelas fórmulas do seno e cosseno. Isso faz com que você não tenha mais uma carga de 100, e sim, neste caso, duas cargas, uma de 50 e uma de 86 e 60. O restante continua tudo igual. Então, o primeiro passo, quando nós temos carga inclinada, é promover a decomposição. O segundo passo, reação de apoio, gente. Sem reação de apoio, sem decomposição, não se traça diagrama. Se você traçar diagrama sem ter feito isso, vai dar errado, ok? Bom, a reação de apoio, ela tá nesse cálculo aqui, discriminada. Como já é algo mais básico, então por isso que eu deixei aqui já o resultado, tá? RAX 86,60, RAY 134 aproximadamente e RE próximo de 115. Agora sim, os nossos próximos exemplos, nós vamos trabalhar com 50, 86 e os valores que nós encontramos aqui agora, ok? Seguindo a ordem, nós vamos começar o nosso trabalho com o nosso diagrama do efeito normal, que basicamente, quando nós temos uma carga inclinada, nós temos ali uma seçãozinha a mais, que é a que eu vou explicar agora para vocês, ok? Nós vamos manter as nomenclaturas. Então, aqui nós vamos ter A, B, C, D e E. E aí, nós vamos colocar as seções. Se vocês analisarem a lista que eu passei para vocês, com o posicionamento estratégico de todas as seções, para o diagrama normal, vocês vão observar lá que nós temos o posicionamento da seção da seguinte maneira. Traçamos uma seção início e fim de todas as barras, ok? Só que para o diagrama normal, nós também precisamos inserir duas seções, ou seja, uma antes e uma depois de cargas concentradas que causam efeito normal. Qual é a carga que neste exemplo se encaixa nessa solicitação? Essa carga de 50. Preciso pôr uma seção antes e outra depois. Vamos delimitar o nosso problema. Normal em A, duas vezes em B, duas vezes no C, duas vezes no D e uma vez no E. Bom, quando nós traçamos uma seção, nós optamos por observar apenas um de seus lados. Ou seja, nesse ponto A, ou eu observo tudo que eu tenho abaixo, ou eu observo tudo que eu tenho acima até o final da estrutura, lembra disso,
ok? Nesse caso, é bem mais fácil pegar a seção de A e observar o que nós temos abaixo. O que nós temos abaixo? A observação de duas cargas, 86 e 134. Já sabemos por conceitos anteriores que o 86 é uma carga cortante. Eu estou trabalhando com o diagrama normal nesse momento. 134 é uma carga normal, ou seja, esse já é o nosso resultado do valor em A. Se a sua carga entra na seção, então ela é negativa. Normal de B, mesmo resultado. Por quê? Porque quando eu pego o normal de B e observo tudo que eu tenho abaixo, eu tenho as mesmas cargas já analisadas. Então, menos 134 e 64. Quando eu pego a segunda seção de B, aí você tem que cuidar bastante. Porque quando você pega a segunda seção, você troca de eixo, você sai do pilar e você começa a analisar a sua viga. Vou continuar olhando para o mesmo lado. O que é que eu observo? As mesmas duas cargas, ok? Só que agora, pelo fato da seção estar na viga, eu procuro cargas orientadas no eixo X, porque são essas que vão causar efeito normal. Então, nesse caso, o valor é 86 e 60. Para saber o sinal, como já falei em outros momentos, o que a gente faz para facilitar? Você pode vir com essa seção e desenhar ela do ladinho da carga, ó, tá vendo? Que aí você consegue facilmente observar que o 86 e 60 entra na seção. Pelo fato de entrar na seção, o seu resultado é negativo. Depois você apaga, porque a seção ela não muda de lugar, é só para facilitar o encontro do sinal. NC, eu ainda estou na minha viga, né? Eu vou escolher o outro lado para analisar, ou seja, tudo isso daqui eu esqueço. Eu vou observar desse ponto para cá. Bom, procuro ainda cargas no eixo X. Qual a única carga no eixo X? Essa daqui. Então, sei que o meu resultado continua sendo 86 e 60. Assim como nós fizemos antes, insere a sua seção aqui do ladinho, ó. Aí você consegue facilmente identificar que a carga entra na seção e que por isso ela é negativa. Agora, nós vamos trocar o eixo. Nós vamos sair de uma seção que está aqui na viga para uma seção que se encontra aqui no pilar. Vou observar tudo que tem para baixo. Desse ponto que eu estou delimitando para baixo, o que eu tenho? O 50 e o 115, não é? O 50, ele sai do pórtico, ele sai do pilar. Então, neste caso, nós temos que lembrar, se saiu da seção, é positivo. E o 115 é o contrário, né? O 115 e 36 está entrando na seção, entrando no pórtico, menos 115 e 36. Quando nós fazemos essa operação matemática, chegamos ao resultado de menos 65 e 36, ok? Pois bem, agora vamos para o D. Ó, eu saí da seção C e tô indo lá para a seção D. O que é que muda dessa seção para essa? Nada. Porque dessa seção olhando para baixo, concorda que eu observo as mesmas cargas de 50 e 115? Então, o nosso resultado é o mesmo. Se você não lembrar desse macete, não tem problema. Você pode analisar. Assim como nós analisamos a seção de C, você analisa a seção de D da mesma maneira. Que cargas que eu tenho abaixo? O 50 e o 115. 50 positivo, 115 negativo. E aí você repetiria o cálculo. Só que se você lembrar que dessa seção para essa é as mesmas cargas e você pode só copiar o resultado, facilita. Presta atenção, o que muda dessa seção para essa? Que essa segunda seção, que é onde eu estou delimitando, quando eu olho para baixo, eu não observo mais a carga de 50. Eu observo apenas o 115, certo? Este 115 continua sendo uma carga negativa, porque está entrando na seção. E esse é o mesmo resultado para o E.
Entre essa seção e essa, eu tenho só o 115 de efeito normal, ok? Agora vamos para o diagrama. Bom, o diagrama é o seguinte, lembre que você tem que traçar as barras do pórtico, o seu tracejado à direita de pilares e abaixo das vigas. Nesse caso, por se tratar de diagrama de esforço normal, o nosso tracejado é negativo. Para facilitar, a gente faz o quê? Copia todas as nomenclaturas, as mesmas anteriores, e apenas insere os valores e depois liga o gráfico. Fica mais fácil, tá? Então, vamos lá. Nosso normal de A deu menos 134. O A tá aqui. Se deu menos, tem que ser nessa direção, ok? Bom, deu menos 134, que é o mesmo resultado do B, ok? Onde que tá o B? Tá aqui. Em se tratando de pilar, o seu diagrama ou vai para a esquerda ou vai para a direita. Como deu menos e seguindo a nossa condição de sinal, ele tem que ir para a direita. Como é o mesmo valor, o que que você faz? Traça uma reta. Tudo aqui é menos 134,64, ok? Vamos para a viga. Viga, ou é para cima ou para baixo, ok? Começo com o valor de 86,60 negativo. Se é negativo, eu tenho que jogar para baixo. É no ponto B, eu vou para baixo com o valor de 86,60, que é o mesmo valor que eu vou ter no ponto C. Então, eu posso traçar uma retinha, menos 86,60. Então, fiz todo o diagrama da minha viga comprimida. E agora, vamos fazer o último pilar. Aqui tem que cuidar. Olha só, eu começo com o valor de 65,36 no ponto C. Lembre, se é pilar, ou eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda. Como é negativo, nesse caso, eu tenho que ir para a direita. Então, aqui eu tenho 65,36. Quando eu vou para o D, eu tenho um mesmo ponto com dois resultados. Aonde é o D? Mais ou menos aqui, ok? Eu vou manter o 65,36, que é o primeiro ponto, primeira seção analisada, segunda seção analisada. Eu vou ligar o resultado anterior no primeiro resultado que eu encontrei. Agora eu vou partir do menos 65,36 e vou para o segundo resultado, que é o de 115,36, que se mantém até o ponto E. Então, tudo aqui eu tenho a minha viga ou o meu pilar comprimido. Próximos vídeos a gente vai fazer, então, o diagrama do esforço cortante e do momento fletor, ok?